Prezados ouvintes do Opiniões Podcast, eu sou o professor Paulo Regis e o episódio de hoje versa sobre a enchente do Vale do Taquari, no estado do Rio Grande do Sul. Documento assinado por 9 pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul afirma que era possível saber, com antecedência, a magnitude da enchente que atingiu cidades banhadas pelo rio Taquari no início do mês de setembro do corrente ano. Nosso convidado é o professor Paulo Afonso Leme Machado, que fala de Piracicaba, no estado de São Paulo. Ele é advogado, promotor de justiça aposentado, atuou como professor na Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro, e na Universidade Metodista de Piracicaba, em São Paulo. Pós-doutor pela Universidade de Limoges, na França, doutor honoris causa pela Escola de Direito de Vermont, nos Estados Unidos, pela Universidade de Buenos Aires, pela Universidade Estadual Paulista e pela Universidade Federal da Paraíba. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Robert Schuman de Estrasburgo, na França, autor de vários livros e artigos publicados, destacando-se a obra Direito Ambiental Brasileiro, a qual se encontra na 28ª edição. Prêmio Internacional de Direito Ambiental Elisabeth Raub, concedido pela Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, e pelo Conselho Internacional de Direito Ambiental de Bonn, na Alemanha, e Cavaleiro da Legião de Honra, na França. Professor Paulo Afonso, esclareça aos nossos ouvintes, por gentileza, como a legislação brasileira trata dos desastres e da prevenção aos danos às pessoas e bens? Ilustre professor Paulo Regis Rosa e Silva. Inicialmente e rapidamente, quero destacar da grande honra de ser convidado pela sua pessoa para falar, não só para os gaúchos e gaúchas, mas para os brasileiros e brasileiras. Nesse instante de dor, de tristeza, para os gaúchos e gaúchas, principalmente do Vale do Taquari, diante das inúmeras mortes ocorridas pelas enchentes que aí ocorreram. A sua pergunta sobre a legislação sobre desastres, é interessante insistir primeiramente que nós temos uma lei que é até relativamente nova, Lei 12.608, de 2012, portanto há 11 anos, sobre os acidentes ou sobre os desastres. E aí nessa lei se fala sobre as áreas de risco, áreas de risco. Esse termo risco é importante no direito ambiental porque o risco enseja a aplicação do princípio da precaução. E está embasado esse princípio no artigo 225 da Constituição da República, e que fala que, havendo risco, é preciso empregar-se a prevenção nos casos de direito à vida, direito à saúde, direito ao meio ambiente. Esse é meu modesto pronunciamento. Perfeitamente. Professor, quais são os deveres legais do município frente aos desastres? É interessante que esta lei 12.608 fala que compete aos municípios, ela faz uma série de uns 10 deveres. Além de falar, eu vou falar dos deveres, depois vou dar, se me esquecer, por favor, me lembre, de uma vivência concreta que tive numa questão de prevenção de desastres, quando fui professor convidado nos Estados Unidos, na Universidade da Louisiana, em Baton Rouge, um caso acontecido em Plaquemine. Mas volto aos deveres dos municípios para retornar depois. Em tudo tem que pensar na prevenção, não deixar acontecer a situação de risco para os moradores, para os munícipes. Por isso, os municípios são obrigados a identificar e mapear as áreas de risco de desastres. E depois não só fazer esse mapa, mas promover a fiscalização dessas áreas de risco. E vedando, proibindo novas ocupações nessas áreas de risco.
Quer dizer, e essas áreas de risco, tanto pode ser que áreas inundáveis ou áreas numa montanha em que possa, como o desastre que ocorreu no estado de São Paulo, em janeiro, eu me pronunciei, escrevi até um artigo sobre isso, e lá, até porque em São Sebastião, eu tive a honra de fazer o projeto do Código Ambiental do município, um dos primeiros códigos ambientais no Brasil, e lamentavelmente o município, o prefeito e a Câmara não tomaram providências de tirar os moradores que estavam vivendo em montanhas que eram perigosas e que realmente acabaram ruindo com a chuva e causando também lá mais de 20 mortes em São Sebastião. Também é importante que o município promova uma intervenção preventiva, está escrito esse termo na lei, inclusive fazendo a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações menos vulneráveis. Então, o município tem essa obrigação de prevenir e de remover quem estiver na área de risco. E diz um outro artigo, sempre o artigo 8º, organizar e administrar abrigos provisórios. Mas esse abrigo provisório é quando já ocorreu o desastre, quando ocorreu o enchente. Mas é importante também salientar que é obrigação do município manter a população informada sobre as áreas de risco e a ocorrência de eventos extremos, bem sobre e também deve se informar sobre os protocolos de prevenção e de alerta sobre em ações de emergência. E vou finalizar, tem muito mais, mas sobre realizar regularmente exercícios simulados de saída repentina da população. Vou contar aos meus caros ouvintes que no final de 1984, na Índia, infelizmente, houve um desastre enorme, chamado na cidade de Bhopal. Uma usina que era dirigida pela da propriedade da Union Carbide, numa noite ela expeliu gases venenosos e nessa noite morreram 2.500 pessoas contaminadas, porque o gás se expandiu pela cidade, principalmente ainda tem muitas pessoas que, como no Brasil está vendo atualmente, em situação de rua, aqueles que estavam no nível mais baixo da rua foram atingidos logo pelos gases. E quando fui ser professor lá, visitante, não fui professor convidado, não fui dar curso, fui fazer pesquisa nessa universidade da Louisiana, eu fiquei lá um mês, eu sabendo disso e sabendo que próximo a Baton Rouge, a capital, tinha uma usina também da Union Carbide, eu pedi ao diretor da faculdade de Direito que me conseguisse uma visita. Ele me disse, não vai ser muito fácil, precisou a intervenção do próprio reitor da universidade para conseguir uma visita. E fui lá. E essa aí, a usina fica próximo à cidade de Plaquemine. Quando eu entro na cidade, assim, no veículo que estava me levando, eu levo um susto, porque a cidade não estava vivendo mais, estava assim, todas as janelas com placas, então assim, o povo tinha saído de Plaquemine, de medo que a usina que estava funcionando ali perto também fizesse o que tinha feito lá na Índia. E eu falei, mas está funcionando? Nós vamos correr perigo? Eu disse, não, nós estamos de carro, se houver problemas nós voltamos rapidamente. E aí nessa usina, o que eu vi? Que tinha ônibus ininterruptamente presentes lá. Não é para buscar ônibus, são ônibus para socorro dos empregados. Se houver um pequeno alerta, os empregados correm para esses ônibus que já tem os motoristas lá e eles vão embora. Então vejam que a prevenção chega a esse limite e eu perguntei até para o gerente, eu sei que vocês têm atividades no Brasil,
parece que no estado da Bahia. Vocês fizeram a mesma coisa para os baianos ou para os brasileiros? Eles disseram, não fizemos. Eu falei, mas por quê? Ele disse uma coisa que é básica na nossa ação. Ninguém reclamou, ninguém pediu, ninguém insistiu. Então, isso mostra o quê? Em matéria de prevenção de risco, de desastre, é preciso não só a informação do público, como a permanente participação e exigir que medidas sejam tomadas. Não é esperar que vá acontecer o problema para o prefeito e a Câmara adotarem providência. E tem um problema financeiro. Se tem ou não tem verba para tomar providência, vão bater a porta nas portas do Estado, ou se o Estado não tomar providência, nas portas da União. A verdade é isso. Há uma lei, há deveres, e quem não cumprir essa lei está infracionando, merece ser processado e condenado. Esse é o meu modesto posicionamento. Agradecemos ao professor Paulo Afonso Leme Machado e convidamos os ouvintes do Opiniões Podcast para o nosso próximo episódio. Até breve!